Olá pessoal, na redação do Portal NG Plus a gente recebe o pré-candidato ao governo do estado, João Rodrigues. João, primeiro lhe agradecer pela visita ao Portal NG Plus e como que está essa caminhada de pré-candidatura, percorrendo todo o estado, como é que está essa pré-candidatura ao governo de Santa Catarina? Bom, primeiro, Rafael, é um prazer conversar contigo, com todos aqueles que acompanham o Portal NG Plus, e dizer que é um momento importante para nós, para mim particularmente, como ex-prefeito de uma cidade como Chapecó, por 4 mandatos, eu disputei já 10 eleições, tive a felicidade de ter 10 vitórias, mas eu preciso que as pessoas me conheçam mais pelo Estado. Conhecer meu trabalho, minha história, da maneira que eu governo, da maneira que quais são as minhas atitudes, para tirar uma melhor conclusão para você escolher quem deve governar o Estado de Santa Catarina. Mas o momento é muito positivo, as adesões, a aliança é fantástica. Então eu estou muito feliz pelo que estamos vivendo. Conhecido estadualmente, nacionalmente, prefeito de Chapecó, muita gente fala do senhor como prefeito de Chapecó, mas o que lhe motivou a tomar essa decisão de botar o seu nome como pré-candidato ao governo do Estado? Eu escolhi o caminho mais difícil, né? O mais fácil seria eu estar aliado ao atual governo. Eu não tenho nada contra, até porque a nossa pré-candidatura ela não é contra ninguém. Ele é um projeto alternativo que nós queremos oferecer ao catarinense. E eu aceitei o desafio porque eu não concordo com a maneira que o atual governo conduz o Estado, a forma. Tem avanços, claro que tem, mas na média geral o melhor Estado do Brasil está deixando de ser. Nós estamos entrando num caminho que não é o melhor caminho. O caminho da radicalização política e da politização do mandato. Eu acho que eu sou um homem de direita conservadora. O meu histórico político é esse. Eu sempre disputei eleições contra a esquerda. Agora, não é por isso que eu tenho que satanizar, massacrar, humilhar os meus adversários. Eu tenho que conviver harmoniosamente no meu Estado, conquistar o eleitor que me dê esta oportunidade, defender meus ideais, isso sim. Mas agora, quando você assume o governo, você tem que tirar a roupa do seu partido e vestir a roupa do gestor. É um CNPJ que fala. É um governo que fala por todos. Que você tem muitos problemas, então eu aceitei esse desafio, porque eu quero provar para Santa Catarina que a gente pode fazer mais, a gente pode fazer melhor, a gente pode evoluir muito. Tenho convicção disso. João, a gente está vivendo um momento polarizado. Campanha estadual, né? Tem pré-campanha, mas campanha estadual, campanha nacional, como diferenciar essa polarização de Santa Catarina puxando para o nosso lado do país? Bom, primeiro passo, eu quero que o catarinense, que é um povo intelectualizado, um povo inteligente, senão não seríamos o melhor estado brasileiro. Porque nós viemos de uma disputa, de uma rivalidade política, desde que Bolsonaro se tornou presidente. Meu amigo particular, o apoiei, o apoio, acho que é um pecado, um crime que estão fazendo com ele, preso sem motivo, sem ter cometido nenhum crime, não pode falar, está lá guardado dentro de casa. Eu estaria com ele se ele fosse o meu candidato a presidente. Porém, nós precisamos agora, nesse momento com as candidaturas postas, o atual governador, hoje é um homem de direita, mas ele já foi de esquerda, ele já foi aliado da Dilma, do Lula, nomeou cargos naquele grupo político, porque ele acreditava que o grupo político da esquerda era melhor para o país, mas isso até 2014. Em 2014, eu liderei o processo de impeachment da presidente Dilma pelo conjunto da obra, como deputado federal. Agora, o que eu preciso discutir com o catarinense? Não é só o lado ideológico, a capacidade de governar. Você não pode ter um governador que se nega, por opção pessoal, a conversar com o governo federal. A obrigação do governador é cobrar a conta em Brasília, ir lá para discutir o Morro dos Cavalos, a 470, a 283, a 282, e discutir o problema do congestionamento da 101 na região de Joinville, mas o governo não quer falar, se nega, diz que não vai, que não quer, que não quer. Então, quer dizer, quer dar o grito de independência da Catarina? Quer fazer do Estado um país independente dentro do Brasil? Levando em consideração que de cada R$100 de impostos que a gente paga aqui, 70 está ficando com Brasília, o dinheiro está lá. E aí não volta quase nada para Santa Catarina. Então eu quero, ao assumir o governo, cobrar de Brasília, vou lá manter a relação institucional, não preciso abrir mão dos meus ideais, eu não preciso abrir mão da minha aliança política partidária, mas quando eu governar, vou governar para todos. Então é isso que nós precisamos compreender.
Não dá mais para perder tempo, não podemos perder mais 4 anos para a gente ficar nesta bolha de discussão. O Brasil precisa de um novo foco, precisa de um novo caminho, eu também penso isso. Agora, Santa Catarina nunca foi assim. Somos o melhor estado brasileiro, sim, por causa da história. Todos os ex-governadores que governaram e fizeram deste estado o melhor do Brasil estão comigo na minha campanha. Estão comigo na minha aliança e não estão com o atual governador. Então eu tenho essa convicção. Puxando para o sul do estado, você citou o Morro dos Cavalos. Até a própria SIC, né, a Associação Empresarial do município, fala muito sobre o Morro dos Cavalos, que em alguns momentos já travou o desenvolvimento do sul do estado. E até esse primeiro semestre de 2026, até o momento nada foi feito. A gente sabe que é uma rodovia federal, mas que também, de certa forma, o governo do estado precisa intervir. O senhor, como pré-candidato, como está enxergando esse problema e o que pode ser feito na sua avaliação? Bom, eu faria o que eu fiz em Chapecó. Tudo que eu estou dizendo que eu fiz. Em Chapecó nós temos uma rodovia federal que entra na cidade. Ela estava em péssimo estado de conservação, a iluminação pública completamente detonada, era uma escuridão. Eu sentei com o ministro Renan Calheiros e fechamos uma parceria. O Ministério fez toda a revitalização da pista e a Prefeitura pagou toda a iluminação em LED. Nós gastamos lá quase que 3 milhões de reais. Não era obrigação minha, não, era do governo federal. Mas eu me propus porque quem ganhou foi a cidade. A população que usa aquilo. O que eu faria no Morro dos Cavalos? Primeira coisa, eu pego uma empresa de projetos de Santa Catarina e peço para desenvolver um projeto alternativo no Morro dos Cavalos. Como é que seria a pista? Uma pista auxiliar passando pela área indígena? Uma pista superior, como é a linha amarela, a linha vermelha no Rio de Janeiro? Faria o projeto e iria a Brasília. Sentar com o ministro, com o presidente, diz, olha aqui, vamos resolver isso aqui? Faz uma pista superior, uma lateral, a engenharia que diz isso. Agora, o que aconteceu? O governo se negou a Brasília, a Assembleia Legislativa marcou uma reunião, foram os deputados, o governador mandou uma empresa fazer em cima da perna um risco. Levou lá e dizendo, eu faço um projeto. O que o ministro disse para ele? Então até outubro tu me entrega e tu faz a obra. Até hoje o projeto não chegou a Brasília. Como é que tu tem que fazer ao ganhar a eleição ou assumir em janeiro, contratar uma empresa ou várias empresas que comecem a fazer os projetos de Estado? Tudo que é projeto que tranca o Estado quer projeto. Em Chapecó eu gastei mais ou menos próximo de 15 a 17 milhões só com projeto. Então, quem quiser fazer em Chapecó, tem o projeto pronto. Eu não espero arrumar uma solução para um problema existente. É fácil, desde que você tenha foco, saiba do que é gestão pública. Agora, o atual governador anunciou a Via Mar. Isso é um negócio que eu não consigo ficar silenciado. Dizer que a solução para o congestionamento da 101 no Sul é construir uma nova rodovia paralela à BR-101 até Joinville de 150 quilômetros, até é verdade, mas em quantos anos? 30 anos? Nós não temos idade para isso. Você tem que arrumar uma solução para agora. Ali é governo federal. Cabe ao Estado levar uma solução. Mas aí ele lança um projeto que deve. Uma licitação para contratar um projeto para elaborar o projeto. Só projeto básico e projeto executivo demora 2 anos para fazer. As licenças e as desapropriações de todo o trecho, sabe-se lá quanto tempo. Então não dá para criar uma falsa expectativa nas pessoas. Quando você diz que vai resolver, me dê datas. Quando começa, quando termina. É assim que eu governo de Chapecó e é assim que eu quero fazer por Santa Catarina. Hoje um dos grandes problemas em Santa Catarina e também puxando para o sul do estado é a mão de obra. Se tem emprego, mas não tem mão de obra. A gente até estava conversando antes da entrevista sobre a juventude, enfim. Como que o senhor avalia mão de obra e como melhorar essa mão de obra para o estado de Santa Catarina? Bom, nós temos 2 tipos de mão de obra que está em falta no mercado. Primeiro, qualquer uma, que é aquela que não precisa ter qualificação, que é chão de fábrica. Está em falta. Segundo, a mão de obra qualificada. Então teria 2 receitas. A primeira delas, é isso que me deixa extremamente pensativo, preocupado, ou de certa forma até chateado. O estado mais rico é Santa Catarina, é verdade, mas nós precisamos do governo federal. Não fez uma casa popular em 4 anos. Não fez um apartamento. Como é que tu vai querer fazer com que o nordestino, que hoje maciçamente mora em Santa Catarina, mais de 500 mil, ele venha do Nordeste para cá para pagar 2 mil reais de aluguel, para ganhar 3 de salário? Claro que tu não vai conseguir atrair uma mão de obra de fora.
Mas o que nós queremos fazer? É lançar um programa habitacional, ele vai ser exclusivo para motorista de Uber, para mototaxista, para o chão de fábrica, para empregada doméstica, para servidor público. Como é que funciona isso? O programa existe, está na Caixa Econômica, eu fiz em Chapecó. Chama as empresas, faz um credenciamento, a Caixa aprova, o financiamento é do FGTS. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para quem ganha até 3, 4, 5 mil reais, a parcela é na faixa de R$ 900 por mês. Só que o operário não tem a entrada para pagar, a entrada é 40 mil reais, tu não tem. O que o Estado vai fazer? Nós vamos pagar a entrada para todo mutuário que tem carteira assinada. Quantas casas? 60 mil. Se for 100 mil, quanto custa? 2.400 em 4 anos. O Estado tem 16 bi na conta. Ah, mas nós precisamos fazer 100 mil. Nós vamos para 100 mil, não importa. Só que isso gera economia, movimento de economia, porque é o material de construção, porque é o emprego, porque é a obra, que volta para o caixa do governo. Você consegue remanejar esses 2.400 virar 1,5, porque tu consegue movimentar esse dinheiro. Então é isso que eu quero fazer. Primeiro, para atrair a mão de obra, para valer a pena pessoas de outros estados virem a Santa Catarina. Agora, para a juventude, nós precisamos avançar em tecnologia. Somos o segundo estado brasileiro mais tecnológico na iniciativa privada, analógico no governo. O governo não pensa em tecnologia nem na rede pública. Chapecó, o uso como exemplo que eu fiz. Crianças acima de 6 anos de idade, em Chapecó, hoje não usam mais caderno, só computadores, Chromebooks. O que eu vou fazer? Eu vou colocar na rede pública estadual todo o sistema tecnológico para as crianças. Vamos inserir a inteligência artificial na rede pública municipal. O ensino médio de Santa Catarina, ele passará a ser profissionalizante. Então você passa para o 2º grau, você já vai ter uma atividade, uma qualificação profissional. Até porque nós temos hoje a universidade gratuita. É um programa interessante, mas precisa mudar. O que eu vou fazer? O dinheiro da Bolsa de Estudos não vai mais para a universidade, vai para o CPF do aluno. Porque aqui você tem um jovem, aqui de Criciúma, que fez o vestibular e passou para estudar na Unisul. Lá tem uma cota. Você passou para a Unesc, é outra cota, porque tem um tratamento diferenciado. Não. O beneficiário é o aluno, não é a universidade. Você não pode classificar a universidade, é o aluno. 70%, 60% do que vai da universidade gratuita, você sabia que tem para o curso de medicina? O curso de medicina, majoritariamente, quem é que faz? Não é o filho do pobre. Você tem um percentual pequeno do filho do operário que faz medicina. 70% quem pode pagar. Então, critério, para quem não pode, universidade gratuita. Quem pode, parcial a bolsa. E quem pode mesmo, a gente não vai pagar bolsa de estudo. O que nós faremos é usar esse dinheiro para poder qualificar a mão de obra e investir pesado em inteligência artificial. Tem um detalhe muito importante. Primeira missão minha, quando assumi o governo, é pegar minha delegação na saúde e tecnologia para a China. O que tem de novo na China? Porque tem um detalhe. Quando surgiu o Covid na China, ninguém deu bola aqui. E ele bateu no Brasil. Foi devastador. Agora os carros elétricos estão na China. Estão dominando o mercado brasileiro. Então o que tem de tecnologia em saúde na China, que já chegou, vai vir para cá. E eu quero fazer que Santa Catarina seja o primeiro estado brasileiro com toda a modernidade tecnológica para a rede pública de saúde. Então, e também na Índia. Quem é que fez isso? Ronaldo Caiado, no governo de Goiás. Ele revolucionou a saúde, a educação. O governador tem que buscar aquilo que não adianta fazer viagem de turismo. Não adianta ir para país, vou buscar. Não, até hoje não vemos investimento. Busque, faça estudo com equipe técnica, o que posso agregar na vida do catarinense. Então, esta forma que a juventude vai ter uma grande oportunidade no estado mais avançado do Brasil. João, você citou sobre saúde. Aqui na região a gente tem o Hospital São José, que tem enfrentado superlotação, dificuldade até mesmo financeira. A gente tem o Hospital Materno Infantil, que apesar de estar em Criciúma, atende toda uma região que também tem enfrentado problemas financeiros. Eu queria que o senhor também falasse sobre a saúde pública, especialmente no Sul, Hospital São José, Hospital Materno Infantil, o que, como nessa pré-candidatura, avaliando, né, o Estado, o senhor
pode, enfim, pense em fazer, se caso for eleito, enfim, durante a eleição? Saúde pública, ela é regional, né? Você tem muitos pacientes de Sara, ali de Balneário Rui de Silva, de Araranguá. Araranguá nem tanto, mas nesse polo que vem para cá. O que você tem que fazer? Fortaleça os hospitais satélites e estruture aqui o Hospital Central. Então, o primeiro passo, nós temos que fazer um estudo. Precisamos construir um novo hospital público para atender essa demanda? Ou vamos aproveitar a parceria existente e ampliar os hospitais que já estão aqui? Agora, defina as especialidades por unidade hospitalar. Então, cada hospital, quais são as especialidades do Hospital E? É cardiologia, pediatria, o quê? Qualifique ele. Hospital B vai ter outras especialidades. E o grande problema hoje, que lota a rede pública, são os atendimentos de média e baixa complexidade. Então, você tem que fazer um estudo para poder fortalecer os hospitais da região. O sujeito só vai vir para Criciúma se não tiver forma e maneira de resolver o problema na cidade de origem. Aí o Estado tem que fortalecer. O hospital aqui de Criciúma, ele não é de propriedade do Estado, mas ele presta um serviço barato para o Estado. Então é muito mais barato o Estado manter a parceria e, junto com a unidade hospitalar, discutir as ampliações para melhorar o atendimento SUS. Quando você fala, ó, vamos dobrar de tamanho, então vamos fazer o seguinte, esta nova ala vai ser exclusiva SUS, não vai ter atendimento privado. O Estado paga essa conta. Hospitais públicos de propriedade do Estado, que o Estado é dono, que é nosso, que é do Estado, nós vamos mudar. Não vai ter mais atendimento privado. Vai ser só atendimento SUS. Porque tem local que você chega no hospital do Estado, de propriedade do Estado, servidor do Estado, pago pelo Estado, chega lá, a régua é 30, 70, 70 SUS e 30 privado. Justificativa que é para manter a conta. O Estado vai pagar 100% da conta e não vai ter privado. Tu não pode dar prioridade para o particular no público em detrimento do pobre. Escreva aí, por que a fila de espera para cirurgia de média e alta complexidade está batendo 125 mil pessoas? Goiás, que é um estado semelhante a Santa Catarina, tem 21 mil pessoas na fila. Aqui tem 104 mil a mais. Alguma coisa está errada, não está funcionando. Qual é a razão que faz um cidadão de Criciúma tem que fazer uma consulta lá em Tubarão, fazer uma consulta em outra cidade se tem um especialista aqui? Regionalização da saúde. Você vai regionalizar toda aquela fila. O CISREG chamado regional. Então o paciente daqui fica aqui. Credenciamento de todos os serviços possíveis. Porque às vezes, mas eu não sou credenciado para fazer cirurgia de coluna, de joelho, não sou ortopédica. Tem que ir lá. Não, tu vai credenciar e fazer aqui. Você já tem o credenciamento cardiológico. Transplante de fígado é algo mais raro, mas está credenciado? Não. Tem especialista, tem credencia o serviço. O atendimento renal já existe, o transplante renal provavelmente que nós tenhamos aqui. Agora, Chapecó, que é referência, por exemplo, o transplante renal intervivos não faz Chapecó. Tem que a Blumenau está errado isso. Não adianta tu dizer que tem 116 bi na conta se o povo está padecendo. Então eu quero inverter. O nosso governo, ele vai ser um governo de empatia. Uma coisa é clara, o rico não precisa de governo. O que ele precisa, o empresário? Que o governo crie os caminhos e não atrapalhe a vida dele. O empresário não precisa de dinheiro, ele precisa que você desburocratize o sistema, facilite a vida da empresa, crie a infraestrutura para escoamento e produção. Agora, quem é que precisa do dinheiro do Estado? É o pobre. Ele precisa de tão pouco que o Estado não oferece isso. Saúde de qualidade, uma educação diferenciada. Como é que tu começa isso? Valorize os profissionais da educação. Uma segurança pública exemplar, que você tenha não só a sensação, segurança de verdade. Por isso passa inteligência e, acima de tudo, valorização para os profissionais que trabalham em segurança pública. Então tu tem que redesenhar a máquina pública para tu continuar avançando. O que está funcionando bem, a gente melhora. O que está capenga ou errado, você troca. É assim que tem que ser feito. Tu nunca estanca tudo. O atual governo cometeu um erro. Todas as obras que eram do ex-governador, ele paralisou. 2 anos deixou parado. Agora retomou algumas, outras não retomou. O caso aqui de Criciúma é prático, é básico.
Nós temos aquela via expressa que sai aqui da cidade de Criciúma e vai ali para a praia do Rincão. Só podia estar pronta, mas não está pronta porque foi iniciada por outro governo. Então o que tem que fazer? Qual é a prioridade? É isso em obra física, pública, obra de pavimentação? O contorno viário, o que falta para concluir? Começou lá em 2010, se não me engano, há muitos anos atrás, passou pelo Clésio, agora está com o Vaguinho, e as obras vêm acontecendo. A menor parte foi feita agora o convênio está aí, que tem que sair até amanhã. Se não pagar, amanhã a primeira medição perde o dinheiro. Tudo em cima da hora. Parece que todo o processo e a discussão do atual governo é político, é partidário, é eleição. Não, eu quero ganhar a eleição, quero governar. Vou dar um exemplo. Na eleição de prefeito de Chapecó, eu trabalhei os 4 anos intensamente. Quando chegou a eleição, eu não fiz campanha. Eu nem fiquei em Chapecó. Eu vim fazer campanha aqui em Criciúma, Vaguinho. 4 vezes eu vim aqui. Eu fui a São José, eu fui a várias cidades do estado e não fiz Chapecó. Aí eu fiz 83,6% dos votos. Que tu tem 4 anos para fazer campanha. Campanha o que é, meus caros? Não é pedir voto, é trabalhar. Quando tu tem entrega e faz um grande governo, as pessoas dizem, pô, esse é o cara. Eu gosto dele. O cara faz por mim. O cara me defende. O cara tem coragem. O cara é reto. Agora, quando tu faz um governo capenga, tu tem que estar no desespero fazendo o que está sendo feito hoje. João, qual é o papel, para nós finalizarmos, do diálogo entre prefeitos, lideranças municipais e governo do estado? Não existe nada da vida que não seja resolvido primeiro no diálogo. Nem um casamento dura, nem um namoro se consolida, nem a missa o padre consegue rezar, nem um fiel consegue jurar fidelidade a Deus se não for conversando com ele. Então por que na vida pública não vai ser isso? Por que um governo não quer conversar com aqueles que são diferentes dele? O governo tem que conversar com todos. Uma sociedade, ela é múltipla. Você tem de tudo, de todos os jeitos. E tu tem que respeitar a escolha de cada um. Defenda a sua ideologia, defenda a sua tese, tente ser vencedor, em sendo, conduza o processo respeitando o que tu defende, mas não humilhando quem pensa diferente. Então, eu, por ser prefeito, eu sou municipalista por essência. A minha relação com os prefeitos era institucional. Reunião de trabalho, respeitosa. A cada grupo de prefeitos que eu receberei, vai vir o deputado da região com uma valista. Não importa o partido do deputado. Ele vai participar porque ele foi eleito para isso. A cada reunião que eu venho em Criciúma, eu quero falar com as entidades empresariais para ouvir do setor produtivo, que às vezes o prefeito tem uma visão. O setor produtivo pensa algo diferente. Então o governador tem que compor. E acima de tudo, para mim, o meu maior cabo eleitoral nessa eleição que eu quero é o vereador. O vereador é o olho do prefeito. O vereador vai onde o prefeito não vai. Ou seja, o governador não tem como... Eu sou o tipo de um homem público, eu fiz isso em Chapecó e quero fazer como governador. Se eu estiver no gabinete e um vereador me ligar lá de Eunice Cerqueira e me narrar o fato de um cidadão catarinense que está levando uma vida cruel por falta da mão do Estado, eu pego o avião do Estado, eu vou lá em Eunice Cerqueira, na casa da pessoa, eu vou resolver aquele assunto. Eu já fiz em Chapecó, quando me mandaram da casa de uma família, um trabalhador morava numa casa que não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro. Era de madeira, um buraco, as crianças faziam necessidades num balde. Eu saí do gabinete, eu fui lá na casa, levei minha equipe, olhei a situação, carreguei a família num carro, mandei alugar uma casa e coloquei no aluguel social. Passei um trator, desmanchei a casa, o cara está morando num bairro, tem uma casa nova que está sendo construída. O que representa isso? Empatia. Se preocupe com aquele que sofre. Estado como o nosso, nós não podemos ter gente vegetando em cama sem ter a mínima condição de apoio. Por isso que a primeira-dama, minha esposa, a Fábio, vai ter um papel importante no Estado. Nós vamos reativar a Fundação Vida, que Luiz Henrique, na época, potencializou. E o papel dela é pegar todas as primeiras-damas e esposas de vereadores para fazer um projeto social voluntário. O que é isso? Cuidar desse tipo de gente. Gente que não tem mão de governo. Chapecó tem muito disso, eu não sabia. Vou te dar um exemplo aqui. Ocorreu um fato de um jovem me mandar uma mensagem. Na minha rede social está essa história. Ele disse, olha, prefeito, eu estou pesando 300 quilos, eu vou morrer, eu não tenho como aguentar mais. Eu disse, o que deu contigo? Eu estou aguardando uma cirurgia pelo SUS já faz 1 ano. Onde é que tu mora? Tal lugar. Fui lá na casa dele, sentei e me contou a história. Ele me contou. Eu digo, cara, mas tu tá como dizendo, eu não tenho dinheiro para pagar, eu estou aguardando a fila do SUS.
Já tem uma decisão judicial para me fazer a redução em Lages, mas até agora não foi feito. Eu fiz um materialzinho no Instagram e o Hospital de Araranguá me ligou, diz, me traz aqui o rapaz que nós vamos fazer a cirurgia. Eu chamei meu secretário de saúde e o cara me disse o seguinte, quantas pessoas estão na fila de cirurgia bariátrica pelo SUS? 60. Digo, quanta cirurgia bariátrica a gente faz por ano pelo SUS? Uma. Digo, então, 60 anos nós vamos demorar para operar esse povo. É isso, eu digo, mas não tem mais, não, o SUS não anda. Mandei credenciar todos os hospitais, contratei hoje, a Prefeitura de Chapecó paga a cirurgia bariátrica para o carente, em risco de morte. Quer dizer, eu só descobri porque eu fui atrás. Você imagina quanta mazela tem nesse estado. Quanta gente sofrendo por coisa que o estado é tão barato. Você fazer um programa, por exemplo, a primeira cidade em Santa Catarina a distribuir a caneta emagrecedora foi Chapecó. Uma das primeiras cidades em Santa Catarina a colocar nas crianças que têm diabetes, aquele aparelhinho que não precisa tu estar fazendo a insulina toda hora, foi Chapecó. Nós fizemos coisa no privado que o SUS não faz. Moradores em situação de rua, todos eles o atendem no particular. Raramente é SUS, é tudo particular. E nós resolvemos um problema grave no Brasil, a única cidade que conseguiu fazer foi isso. Onde é que está a diferença? Você tem que gostar de povo, se preocupar com quem sofre, respeitar quem tem, mas olhar para todos. Então, essa é a minha maneira de governar Chapecó e se eu tiver a honra de ser governador do estado, pode ter convicção. Esse estado vai andar para frente. Mas muito, onde todos vão caminhar lado a lado. João, agradecer a sua visita à redação do Portal NG Plus e desejar uma boa sorte no restante da pré-campanha e também durante a campanha e já lhe convidar para, nas eleições, estar de volta à redação do Portal NG Plus aí sim como candidato ao governo do estado. Muito obrigada. E hoje à noite tem o Caiado, o encontro. Se puder falar brevemente também, deixar já um recado sobre isso. Vai ser às 19 horas ali no Germano Rigo. Germano Rigo. Estaremos lá, Carlos Chiodini, Antídio Lunelli, pré-candidatos do MDB, PP, União Brasil, PSD, e deverá estar também a mim, né, Esperidion a mim também o Antídio Lunelli, e a presença do presidenciável o Ronaldo Caiado. Então, 19 horas, aguardo você lá. Muito obrigada pela presença na redação do Portal NG Plus. Obrigado.